Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, a composição titular, o vice-presidente, Dr. Douglas Kochuyama, Maria Alice Formigoni e Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Tabir Pirajá. E nós temos hoje 4 processos em pauta, sendo que há inscrição para um processo apenas, que é da Bandeirantes Energia S.A., o AIN é o 4047436. O doutor Tomás Altúria Scarpim está presente para fazer a sustentação oral e temos por praxe iniciar os processos com um pedido de sustentação oral, de modo que nós vamos começar, então, pelo processo Bandeirante Energia, o AIN é o 4047436. O relator é o Dr. Douglas. Peço, então, que todos se dirijam até o processo. Muito bem. O voto já está registrado. Dr. Douglas, passo, então, a palavra para que nos apresente o relatório do seu voto. Em seguida, eu passo a palavra ao doutor Tomás. Doutor Tomás, o senhor vai apresentar, vai aduzir a sustentação? Não. Não? Não. Só acompanhar, então. Isso. Então, tá bom. Então, doutor Douglas, então eu passo a palavra. Não, desculpa, senhor presidente, achei que o senhor estava falando de alguma apresentação, eu vou verbalmente mesmo, sem o apoio, tá? O senhor vai aduzir, então. Isso, Tá bom. perfeito. Bem brevemente. Não, tudo bem, sem problema. Eu pergunto porque sempre é importante aí, quem tem interesse de aduzir algumas razões aí orais, né, para aproveitar a oportunidade. Então, doutor Douglas, então nos apresente aí um breve relatório, em seguida eu passo a palavra ao doutor Tomás. Tá bom. Bom dia a todos de novo. É um pedido de retificação de julgado contra a decisão que não conheceu do recurso ordinário apresentado pelo contribuinte, que alegou ter feito pagamento de parte do débito em programa especial de parcelamento antes da constituição do crédito tributário e parte dentro do prazo de 15 dias em que a empresa teria cometido as seguintes infrações originalmente. Deixou de pagar o ICMS no montante ali indicado no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, por emissão de notas fiscais, conta de energia elétrica, relacionados ao demonstrativo anexo, referentes a operações tributadas como isentos, conforme se comprova pelos itens relacionados ao referido demonstrativo, extraídos de arquivos de segunda via de documentos fiscais, formato descrito na portaria CART 79/2003, cujas autenticidades podem ser verificadas pela chave de codificação digital. Na realidade, aí o contribuinte, no prazo da defesa, apresentou a defesa, alegando e apresentada a síntese alegando que teria feito pagamento de parte do débito no PEP e parte dentro dos 15 dias com os descontos legais. E requereu que fosse reconhecido o pagamento com a extinção do crédito tributário em discussão, apresentou uma nova defesa. Houve manifestação da Fazenda, alegando que o pagamento feito pelo contribuinte não era espontâneo, pois ainda estava com a espontaneidade suspensa e considerou o mencionado pagamento como pagamento indevido. O processo foi convertido em diligência antes da decisão de primeira instância ainda, e o núcleo fiscal de cobrança, em colaboração, para que se digne certificar a efetividade dos recolhimentos, em caso positivo, se os valores são suficientes para liquidar o total do débito fiscal relativo ao AIN. O AFR esclareceu que os valores não foram suficientes para liquidar o AIN, a representação fiscal apresentou parecer sobre a diligência, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, houve a interposição de recurso ordinário, em que o ora recorrente praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa, a representação fiscal apresentou contrarrazões. Na 10ª Câmara, houve a conversão do julgamento novamente em diligência. Que não foi cumprida. O processo foi incluído novamente em pauta de julgamento na 10ª Câmara.
convertendo novamente o julgamento em diligência para que houvesse manifestação do núcleo fiscal de cobrança. Houve manifestação fiscal, em que alegou haver uma diferença no recolhimento, parecer da representação fiscal quanto ao retorno da diligência. A hora recorrente apresentou petição reiterando seus argumentos, e essa colenda turma de julgamentos não conheceu do recurso ordinário, uma vez que os valores foram objeto de parcelamento e teve alegação de pagamento também, e não teve a impugnação à infração cometida. Aí, inconformado com a decisão proferida, o contribuinte apresentou pedido de retificação, que eu vou deixar para o patrono se manifestar. E, em síntese, esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Douglas, pelo sucinto relatório. Eu passo, então, a palavra ao doutor Thomas Altúria Scarpim, para que apresente a sua sustentação oral. Doutor Thomas, com a palavra. Muito obrigado a todos. Cumprimento novamente o senhor presidente, o senhor relator, todos os presentes. Bom, como muito bem exposto pelo nobre relator, eu vou apenas realçar a questão fática aqui, que envolve o pagamento desse débito em dois momentos, tá? Um anterior à lavratura do auto de infração, com a utilização dos benefícios do PEP, tá? E um outro após a cientificação do auto de infração para o pagamento de um saldo, tá? Impugnado o auto de infração, após determinadas diligências para que se atestasse de fato o pagamento integral dos valores, a gente demonstrou que, inclusive em sede de impugnação, que por um lapso havia sido descumprida algumas regras em relação ao ICMS, no que se refere à isenção no fornecimento de energia elétrica, e até por isso que a opção foi pela inclusão desse pagamento no decreto 60.444 de 2014, tá? No PEP, tá? Então aqui, senhores julgadores, não se trata de fato de um pagamento efetuado sob a égide do Instituto da Denúncia Espontânea, tá? Mas sim da inclusão de um débito não constituído para fins de pagamento no PEP, né? Já que a regulamentação desse programa, ela abarca débitos inscritos ou não inscritos em dívida ativa, tá? E aí, com as correspondentes reduções, né? Sobreveio a decisão de primeira instância, que não conheceu, que na verdade julgou procedente o auto de infração, e que aí foi objeto de recurso ordinário. Durante a tramitação do feito neste egrégio tribunal, o feito ele foi submetido à diligência por duas vezes, tá? Para que se de fato atestasse a questão dos recolhimentos e suficiência desses recolhimentos para extinção do crédito tributário. A gente destaca aqui no processo que essas diligências elas não foram satisfatoriamente cumpridas, né? E sobreveio o acórdão agora que foi objeto tanto do pedido de retificação, que estamos tratando nessa sessão, quanto de recurso especial, tá? Então, os pontos que a gente queria destacar, senhores julgadores, uma primeira questão, um simples esclarecimento quanto a um trecho constante na fundamentação da decisão retificanda, tá? É pertinente isso porque até para delimitação aqui do contorno da lide, né? Então, o trecho que eu peço vênia para reproduzir da decisão retificanda é o seguinte. Abre aspas. Apesar das decisões proferidas pela 10ª Câmara Julgadora, que converteu os autos em diligência em duas oportunidades, e pelo fato de haver alegação do contribuinte de que não houve resposta quanto ao seu pedido de reconhecimento quanto ao pagamento, bem como pedido do recurso, apresentado nos seguintes termos. E aí a citação é de um trecho constante no nosso recurso, tá?
Por todo exposto, restando claro que o lançamento fiscal em questão carece de respaldo do ordenamento, sendo descabida, pois, a exigência nele consubstanciada, requer-se o provimento do presente recurso para que, reconhecendo-se a suficiência dos pagamentos realizados e, por conseguinte, a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, 1 do CTN, seja determinado o cancelamento, tá? E aí, logo no parágrafo seguinte, há uma frase que quer nos parecer que seria a convicção do relator do caso, que é a seguinte: no caso em questão, o que é incontroverso, ao meu ver, é que o pagamento do principal foi recolhido na integralidade, conforme se extrai dos presentes autos. Por mais que esteja na mesma formatação da citação do trecho do nosso recurso, consta essa frase na decisão retificanda. Então, como eu disse, tudo leva a crer que que o trecho acima, né, citado, traduz uma convicção do julgador, que a despeito de sucessivas tentativas da representação fiscal em desqualificar a aplicabilidade do PEP aos débitos deste auto de infração, atesta sem controverso o fato de que esse débito, que a parcela do principal desse débito foi de fato recolhida integralmente. Então, esse é um primeiro ponto que a gente deduz aqui no pedido de retificação de julgada para que seja esclarecido, principalmente para delimitar aqui os contornos dessa lide, né? Um segundo ponto, senhores, é a questão relativa à certificação do pagamento pelo fisco. De fato, como bem pontuado na decisão, o recolhimento integral do tributo, desde que esse certificado pelo fisco, extingue o processo em relação à correspondente exigência. No entanto, no presente caso, a certificação do recolhimento integral, ela não foi atestada pelo fisco. Justamente aconteceu o contrário, já que diversas vezes, tanto o NFC, Núcleo Fiscal de Cobrança, quanto o agente fiscal de rendas, eles defenderam que o primeiro pagamento ele não poderia ser aproveitado, nem mesmo parcialmente no abatimento dos débitos em questão. E aí a gente cita aqui a folhas dos autos, folhas 851 a 859, em que há manifestação nesse sentido, tá? Então, se o próprio fisco manifesta clara oposição ao aproveitamento do pagamento para fins de extinção, ainda que parcial, a gente reputa que essa fundamentação ela não se mostra condizente para efeitos de não conhecer o recurso ordinário interposto nos autos, tá? Seguindo, a gente também aborda aqui a questão da abrangência, da competência deste tribunal para análise das questões relativas ao pagamento, tá? Diferentemente do que consta com base nas manifestações do núcleo fiscal de cobrança, até da representação fiscal, o que se discute aqui é um fato extrínseco aos elementos antecedentes da regra matriz. Precisamente a existência de um pagamento anterior à lavratura do auto, que não sendo considerado, ele de fato vai abalar pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade da cobrança, né? Ao não se admitir aqui o reconhecimento do pagamento efetuado pela EDP, de fato será possibilitada aqui a indevida constituição definitiva desse crédito tributário que, no final das contas, ele já está extinto pelo pagamento, tá? Então, a gente queria reforçar aqui que, com base no artigo 133 da lei que trata, que regula sobre o procedimento administrativo aqui no estado de São Paulo, a gente não verifica que não está compreendida na competência deste tribunal as questões relativas ao pagamento, né? Aqui, só como exemplo, citando mesmo, a gente tem no inciso 1 do artigo 133 pedidos de compensação de restituição, pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, não incidência e utilização de benefícios e autorização para aproveitamentos ou transferências de crédito. Então, uma vez comprovada que essa matéria discutida no presente caso, ela não foge da competência desse egrégio tribunal, defendemos novamente
pela impossibilidade de não ser conhecido o recurso ordinário interposto. E até citamos um caso paradigma aqui julgado pela 7ª Câmara do Tribunal, que é o auto de infração 40.14.629, dígito 7, né? Em que, de fato, esta corte ela apreciou questão relativa ao pagamento também, né? Só para reforçar esse ponto, a gente esclarece que a decisão lá de primeira instância ela tratou sobre o próprio mérito da cobrança, o que também devolveria ao tribunal a necessidade de apresentação de toda a matéria aqui discutida, tá? E por fim, a gente defende também que, ao não conhecer o recurso ordinário, a decisão retificando ela acaba por desconsiderar que os fundamentos de sublevação da EDP estão pautados estritamente em critérios jurídicos aplicáveis ao pagamento efetuado em momento anterior à lavratura, e não a quantificação desse pagamento em si, tá? E ao se desprezar indevidamente os efeitos dos benefícios do PEP ao primeiro pagamento, de forma absoluta, de forma absolutamente contrária à legislação, seria mantida aqui a manutenção de encargos, né, juros e multas que expressamente foram desonerados na forma do decreto que tratou do PEP, né? Então, nessa ordem de ideias, a gente esclarece e reforça que nunca foi a intenção obter uma validação quantitativa de pagamento, mas sim jurídica, com prolação de uma decisão administrativa que reconhece a aderência das regras do Programa Especial de Parcelamento ao pagamento realizado e todas as consequências lógicas à exigência em discussão. Essas eram as razões, os fundamentos que a gente trouxe aqui no pedido de retificação julgado. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição caso tenham alguma dúvida ou um esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tomás. Parabenizo aí pela sustentação oral, esclarecendo aí os pontos principais aí do pedido de retificação do julgado. Eu passo, então, a palavra ao doutor Douglas, ilustre relator, para que apresente o seu voto. Doutor Douglas, com a palavra. Tá. Cumprimento também o doutor Tomás pela sustentação oral, mas e passo aqui ao voto. Presente pedido de retificação do julgado não comporta conhecimento, tendo em vista que não restou devidamente configurado o erro de fato nos termos do disposto no artigo 15 da Lei 3457 de 2009. No caso, não configurou, não estou configurado o alegado erro de fato, tendo em vista que o contribuinte não impugnou a matéria posta em julgamento, que seria a infração cometida. Por outro lado, ao realizar o pagamento e adesão ao programa de parcelamento especial, acabou reconhecendo o cometimento da infração e renunciou ao contencioso administrativo, de modo que não há questão controvertida em questão dos presentes autos, nos termos do disposto no artigo 100 do decreto 54.486 de 2009. Então, lavrado o auto de infração, terão início os procedimentos de cobrança administrativa, havendo o autuado ser notificado a recolher débito fiscal com desconto de lei, quando houver, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 dias. Considera, na verdade, nem é parcial, porque, na verdade, ele não contestou nada da infração, ele simplesmente alegou que teria feito pagamento e tal. Então, apenas para que não restem questionamentos, verifica-se que a situação trazida em sede de pedido de retificação de julgado, ao mencionar o AIN 4014.629, dígito 7, é diversa dos presentes autos, tendo em vista que naqueles autos houve a certificação da suficiência de pagamento, conforme se está no seguinte trecho. A Delegacia de Bauru, Unidade de Julgamento de Araçatuba, converteu o feito em diligência para a certificação dos valores, ou seja, para fins de verificar o eventual recolhimento. Em resposta, folha 30 do AIN, consta a informação de que somente parte do débito fora liquidado, isso porque o pagamento em relação à doação de 2007 se deu posteriormente à lavratura do presente AIN. Diante dessa informação, a Delegacia
de Bauru, unidade de julgamento de Araçatuba, deu parcial provimento da impugnação, afastando a cobrança referente ao ano de 2008, recorrendo de ofício da decisão. Nesse sentido, aplicou-se corretamente o disposto no artigo 88 da Lei 13457 de 2009, o recolhimento integral do valor do débito fiscal, desde que certificado pelo fisco, extingue o processo em relação à correspondente exigência. Nos presentes autos, diversamente, não há certificação pelo fisco do recolhimento integral do valor do débito, devendo ser aplicado o disposto no artigo 88, parágrafo 2º da Lei 13457. Sendo parcial e insuficiente o recolhimento, o valor recolhido será objeto de imputação em pagamento mediante a distribuição proporcional entre os componentes do débito quando de sua liquidação. Esse também é o entendimento da Câmara Superior, deste Tribunal de Impostos e Taxas, que fala o seguinte, na verdade é um voto vencedor que, com relação a uma discussão semelhante, adesão ao PEP, renúncia ao questionamento do AIM, perda do objeto contencioso administrativo, insubsistência de eventual decisão contrária à Fazenda Pública, restabelecimento do crédito tributário, processo enviado aos órgãos competentes para aferir a suficiência do recolhimento com vistas à ulterior extinção do crédito tributário ou eventual cobrança de saldo remanescente. E aí, o relatório e o voto fala o seguinte: com a vênia do ilustre relator, entendo mais adequado consignar que a notícia de adesão ao PEP importa a renúncia ao questionamento do lançamento pelo contribuinte. Perda do objeto contencioso administrativo, com base no artigo 100, parágrafo 4º da Lei 13457, que eu via acima, na verdade, do decreto 54.486, perda do objeto contencioso administrativo, insubsistência de eventual decisão favorável à Fazenda Pública e restabelecimento do crédito tributário constituído pelo AIM exordial. Cabe agora remeter processo administrativo aos órgãos fazendários competentes para aferir a suficiência do recolhimento, que, se confirmado, implicará, aí sim, extinção do crédito tributário. Caso insuficiente, deverá haver a cobrança do eventual saldo remanescente. No caso em questão, não foi atestada a suficiência do pagamento, como nos presentes autos. Então, portanto, não comporta conhecimento o presente pedido de retificação de julgado. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Douglas, pelo voto, cumprimento pelo voto proferido. O processo está em discussão. Bom, eu cumprimento aí o doutor Tomás pela sustentação oral, o doutor Douglas pelo relatório. Eu entendo que não há controvérsia quanto à matéria da acusação em si, e que o recurso foi julgado corretamente, não devendo ser conhecido. E quanto ao pedido de retificação de julgado, eu acompanho o doutor Douglas também, porque cabe à unidade fiscal de cobrança declarar aí a extinção ou não do crédito tributário pelo pagamento, e analisando as datas aí, conforme colocou a unidade fiscal de cobrança, o contribuinte não tinha readquirido a espontaneidade, ele apresentou os documentos em outubro, em agosto, perdão, e o auto foi lavrado em outubro, então dentro do prazo aí de 90 dias, e eu entendo que deve ser imputado o valor mesmo pago em relação ao valor do auto, conforme constou aí da decisão de primeira instância, se não me falha a memória, né? Tem uma diferença aí a ser recolhida. Só uma dúvida. Me parece que é incontroverso que houve adesão ao PEP, né? Com relação a esse pagamento. Sim. O valor objeto da denúncia espontânea é um valor condizente com o valor da autuação, mas deveria ter sido objeto o auto de infração, né? Eu não sei se por questão de prazo aí, de abertura do PEP, alguma coisa não sei até qual foi o prazo para adesão ao PEP, né?
Mas, assim, o contribuinte, durante a ação fiscal, fez a denúncia espontânea dos valores do imposto e recolheu no PEP, né? Só que estava sob ação fiscal. Então, e depois o segundo recolhimento que foi feito, quando da lavratura, não é a diferença entre o auto de infração e o que foi recolhido. Uhum. Eu creio que essa que é a discussão aí, Sim. Não, que o recolhido, a diferença entre o valor do auto de infração e o que foi pago no PEP, e foi recolhido um valor a menor do que essa diferença. Na verdade, assim, só para ficar claro aí, é, ele aderiu praticamente tudo ao PEP, como mencionado, né? Tem a questão de não ter readquirido a espontaneidade, de fato. Ficou uma parcela, com relação à CETESB, que eles ainda tinham dúvida, não sei, e aí não tinha aderido ao PEP essa parcela. Aí, quando deu os 15 dias lá, eles pagaram com desconto só essa parcela. Talvez é o que o Flávio falou, mas no fim do dia, essa questão não é nem objeto de contencioso nosso, né? Porque quando ele confessa tudo, ele reconheceu parte no PEP, ou, enfim, alega pagamento, é o que dispõe aí o artigo 88, e se a unidade fiscal de cobrança, ou núcleo fiscal de cobrança atestar, ok, mas se não atestar, como de fato não atestou, né, que tem essa diferença, teria que talvez recolher a diferença do alto, né, e aí fica difícil, né? E aí a controvérsia, na verdade não tem nem controvérsia, né, porque não tem discussão mais. Uma coisa é certa. Parece, ô Douglas, que ele recolheu 697 mil de imposto pelo PEP e o auto de infração é de 698 mil. Isso, é isso aí. De principal, né? Sim, só o valor principal. Olha, eu cumprimento também o Dr. Douglas pelo voto, o Dr. Tomás pela sustentação oral. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Douglas. Acho que uma vez que ele aderiu ao PEP, teve a confissão do débito e a renúncia ao contencioso. Então, mesmo que o PEP, o pagamento não surta o efeito que ele pretendia, teve esses dois aspectos aí, né? Então, aí já fica prejudicado qualquer outro ato, né? Aí esse pedido de retificação tem que ser conhecido mesmo. Então, vou acompanhar o Dr. Douglas. Então, como bem colocado no voto aí, tem a Câmara Superior pacífica em relação a essa questão, né, de adesão ao PEP. Então, também estou acompanhando o ilustre relator. Bom, muito bem, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação de julgado não conhecido à unanimidade. Esse é o resultado. Dr. Thomas, parabéns pela sustentação oral mais uma vez. Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana. Obrigado, doutor. Muito bem, julgamento encerrado. Não há mais pedido de sustentação oral. Vamos, então, na sequência da pauta,
Próximo processo da pauta, ativos, farmacêutica, o AIN é o 4098520, eu sou o relator. Peço então aos senhores juízes que se dirijam ao processo. Muito bem. Eu vou fazer um breve resumo com relação a esse processo, que ele tem algumas particularidades. Muito bem. Aqui o AIN é composto de 11 acusações fiscais, mas remanescem apenas 4, os itens 6, 7, 8, 9 e o 10. Os itens 6 e 7 é de falta de pagamento de ICMS por remessa de mercadorias a título de amostras grátis, segundo o fundamento do fisco, por uma quantidade acima do limite estabelecido pela legislação, não fazendo jus, então, à isenção fiscal. Esses os itens 6 e 7. O item 8 é a acusação de falta de pagamento do imposto de operações próprias, diferença de alíquota de 18% e 12%, nas saídas de mercadorias que não saíram do território paulista. Então, está sendo cobrado a diferença da alíquota, né? Esse medicamento teria, segundo a fiscalização, destino, consta, né, declarado nos documentos fiscais, que o destino era para o Paraná, na cidade de Colombo, mas esses documentos não chegaram lá. O item 9 é semelhante, só que se trata de ICMS-ST. Também a acusação fiscal é por não ter saído do território paulista. E o item 10 é falta de pagamento de ICMS com erro na determinação da base de cálculo, nas transferências de mercadorias de estabelecimento do mesmo titular. Muito bem, esse processo, ele, assim, depois no meu voto, eu esclareço melhor, mas nesse processo, houve aí uma alegação em relação ao item 10 de erro no cálculo, na apuração do crédito tributário, né? Por quê? Porque teria sido considerado as operações de 2013, mas a fiscalização adotou uma planilha que o próprio contribuinte ofereceu em 2016. Diante dessa impugnação, né, a terceira Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para manifestação do agente fiscal. O agente fiscal, em resposta, o autor do feito, em resposta a essa diligência da terceira Câmara, acabou por reconhecer que a incompatibilidade dos preços e a falta de razoabilidade, entendendo pela falta de certeza do crédito tributário, em relação ao item 10. Mas ele foi mais além, ele também entendeu que esse erro contaminou os demais itens remanescentes, o próprio autor do feito. Além disso, ele também fez esclarecimentos acerca das provas carreadas aos autos, né, em relação à comprovação das infrações em relação aos demais créditos tributários. A representação fiscal, ao se manifestar sobre essa diligência, concordou com o cancelamento do item 10 e pediu o não conhecimento dos esclarecimentos da fiscalização em relação aos demais itens, né? Então, essa é a particularidade, né? Essa é uma questão, assim, que foge do comum aqui, né? Por isso que eu quis esclarecer. Bom, e aí eu analisei o caso e agora vou passar o voto com esses esclarecimentos que eu queria contextualizar para facilitar, porque meu voto ficou longo, né? Mais uma vez. Então eu vou passar o voto. A questão das questões de conhecimento. Multa confiscatória, não estou conhecendo em razão do artigo 28.
A representação fiscal também pede o não conhecimento dos documentos juntados pelo contribuinte, as folhas 25.204 e 25.258, por intempestivos, eis que ausentes os requisitos do artigo 19. Eu estou rejeitando o pedido pelo seguinte: é que a juntada de tais documentos em sede de recurso ordinário serviram para contrapor ou impugnar questão inovadora trazida pela decisão recorrida, conforme explicitado as folhas 25.145 e 25.258. Consta como fundamento das infrações os itens 6 e 7 do AIN. Quantidade expressiva o fundamento seria quantidade excessiva de remessas de amostras grátis dos produtos, entre aspas, acima do permitido pela legislação tributária. No entanto, um dos fundamentos da decisão recorrida para manter as referidas acusações fiscais foi de que a autuada não seria proprietária dos medicamentos, sim as distribuidoras. Assim, tais documentos foram trazidos com o intento de comprovar a propriedade dos medicamentos. De outra parte, a própria representação fiscal ad cautela preferiu solicitar à autoridade fiscal a análise de tais documentos na busca da verdade jurídica, as folhas 25.262 e 25.263. Com a resposta às folhas 25.267 e 25.283, a AFR foi no sentido de que as referidas provas não foram capazes de lidir os lançamentos fiscais. Dentro de tais circunstâncias, não faz qualquer sentido não conhecer das provas, subtraindo desse sodalício sua apreciação para o livre convencimento, conforme o artigo 26 da Lei 13.457. Para não caracterizar cerceamento de defesa, entendo que se aplica ao presente caso a regra do artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.457. Quanto ao pedido da representação fiscal de folhas 25.417, de não conhecimento dos esclarecimentos da AFR, as folhas 25.360 e 25.407, que não digam respeito ao item 10 do AIN, em resposta à diligência determinada pela terceira Câmara Julgadora, será apreciado no enfrentamento do mérito. Passo a análise das demais matérias recursais. Existe aqui um pedido de nulidade sim, foi um pedido de nulidade no meio das alegações de mérito do contribuinte, em razão do fundamento inovador da decisão de primeira instância, né? Que só para a gente recapitular, o fundamento que consta do AIN é que as amostras grátis foram remetidas em quantidades expressivas, né? E a decisão de primeiro grau, além dessa questão, também justificou que o auto de infração deveria ser mantido em relação ao 6 e o 7, por conta de que as mercadorias não seriam de propriedade. Então, ele está alegando aqui nulidade da decisão porque é um fundamento novo, mas eu estou entendendo que essa questão ela se confunde com o mérito, então eu vou também analisar no mérito. Muito bem, eu vou seguir aqui então. Eu já esclareci aqui, eu começo aqui a questão do mérito, reprisando aqui quais são as acusações, o 6 e o 7, amostras grátis, 8 e 9 não saída das mercadorias do território paulista, e o item 10, transferência de mercadorias. O contribuinte, o autor do feito juntou documentos que eu relaciono aqui, o contribuinte também, né, também relaciono todos os documentos que o contribuinte anexou ao processo, e a decisão do primeiro grau foi pela manutenção dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, com os seguintes fundamentos, que em relação aos itens 6 e 7 foram emitidas notas fiscais de saída a título de amostras grátis para 3 empresas, Mirales, Arese e Arese Pharma, totalizando um valor de tanto, e que são empresas distribuidoras, porém essas sim poderiam dar saída das amostras grátis que são de sua marca, conforme o artigo 3º, anexo, aqui está 2, mas é 1, né? Independentemente da questão da limitação da quantidade. Quanto aos créditos, somente após o pagamento do AIN é que o contribuinte poderá reaver dos estornos de créditos realizados à época, por ter considerado as saídas isentas. Quanto aos itens 8 e 9, há indícios de irregularidades cujo conjunto probatório comprova as acusações. Aqui o contribuinte, a autoridade fiscal e também a decisão de primeira instância, né, principalmente, entende que houve confusão patrimonial, irregularidade no preenchimento de ACTs,
não restou comprovada a alocação em nome da empresa, lá no Paraná. Então, justifica aqui vários indícios de que as mercadorias não saíram do território paulista. Quanto ao item 10, ficou assentado que deve prevalecer aqui na época, né, antes da DC 49, né, então foi julgado isso já faz algum tempo, que deve prevalecer aqui o artigo 2º, inciso 1 da Lei 637/488, que incide no ICMS na transferência de mercadorias para o estabelecimento do mesmo titular, e que os registros fiscais e os demais elementos considerados pelo fisco mostrou que a infração procede, que está correta a capitulação. O recurso ordinário pede o provimento, dizendo que a decisão do primeiro grau inovou motivação em relação aos itens 6 e 7, conforme eu já coloquei aqui. A autuada é, sim, proprietária dos documentos, dos medicamentos registrados, então ela tinha direito da saída das mercadorias como amostra grátis, e que pelo menos a quantidade em que as amostras grátis poderiam se beneficiar da isenção deveria ser considerada pela fiscalização mediante redução do crédito tributário, que os créditos deveriam ser considerados pelo menos considerados aqueles que foram estornados, que são equivocadas as conclusões da decisão do primeiro grau quanto às operações interestaduais, né? Ele pondera aqui no recurso que não há prova suficiente, né? Também quanto à questão da margem negativa, que é a questão lá que foi o motivo da diligência, da conversão em diligência, ele entende que houve sim um equívoco da fiscalização na apuração do crédito tributário, e questiona os juros a multas, que a gente a multa já foi até apreciada anteriormente. Em contra-razões de folhas 25, 285 e seguintes, a representação fiscal alega preliminar de não conhecimento dos documentos juntados, que já apreciei. Mesmo assim, solicitou, né, a análise, né, apesar de ter solicitado a análise de tais documentos. No mérito, alega que todas as acusações fiscais são objeto de recurso, devem ser mantidas. No que se refere aos itens 6 e 7, o contribuinte cumpriu o disposto no artigo 3º do anexo 1 do RICMES, e com relação aos itens 8 e 9, que também o item 7, parte do item 7 tem a questão das operações interestaduais, parte do item 7, que as provas dos autos comprovam que os medicamentos não saíram do território paulista. No item 10, a representação fiscal asseverou também, em contra-razões ainda, né, que deve ser aplicado o inciso 1, artigo 2º da Lei 637/89, que incide, né, o imposto na transferência de mercadorias. Terceira Câmara Julgadora, pelo acórdão de folhas tais, determinou a conversão do julgamento de diligência para que o autor do feito se manifestasse conclusivamente sobre a questão fático-probatória arguída no tópico erro temporal que impossibilita a correção na apuração do preço de custo, data base da planilha dezembro de 2016. Isto está as folhas 25, 195 e 25, 197. É relevante anotar que a autoridade lançadora juntou aos autos às folhas 25, 360 a 25, 407, relatório contendo informações e demonstrativos, entendendo pela precariedade e pela falta de certeza dos dados considerados para a apuração do crédito tributário de item 10, que também reflete nas demais acusações fiscais remanescentes. Isso, palavras do autor do feito. Também ponderou que não há demonstração segura de que os produtos não são amostras grátis. Isso em relação aos itens 6 e 7. Em relação ao item 8 e 9, obtemperou que as provas dos autos são frágeis para comprovar que as mercadorias não saíram do território paulista, já que poderia ter se utilizado de cruzamento de informações fiscais para tanto. A representação fiscal concordou com o cancelamento do item 10, mas requereu o não conhecimento das demais asserções do AFR por não ser objeto da diligência. O contribuinte, por sua vez, concordou com a integralidade da manifestação fiscal em testilha, aduzindo que, desde a defesa, sustenta que a fiscalização adotou critérios equivocados para a apuração do crédito tributário e de provas frágeis para comprovar as infrações perpetradas. Por isso, reitera o cancelamento dos itens 6, 7, 8 e 9 e também além do 10. Esses os pontos controvertidos que passo a enfrentar no voto. Então, no meu voto aqui,
por conta dessa particularidade, eu contextualizei, preferi contextualizar para deixar bem claro as alegações e os fundamentos do sujeito passivo e do sujeito ativo e do sujeito passivo. Bom, passo então, num primeiro momento aqui do voto, a análise conjunta dos itens 6, 7, 8 e 9 do AIM, que se refere à precariedade de motivação e inteligência do artigo 142. O crédito tributário é constituído pelo lançamento pela autoridade competente, com estrita observância da lei nos termos do artigo 142, tornando-se definitivo com a notificação do sujeito passivo. A partir daí, não pode mais haver alteração em pejos ou quanto ao critério jurídico ou ainda em relação ao fundamento legal. Por outro lado, o conjunto normativo que regula o contencioso administrativo tributário, dando efetividade ao princípio devido processo legal, é composto pela Lei 13.457, Decreto 54.486 e pelo regimento interno do TIT. Além disso, o processo administrativo tributário se apresenta como instrumento de controle de legalidade, podendo o lançamento fiscal ser alterado, artigo 145 CTN, ou então ser revisto, nas hipóteses do artigo 149 CTN. Colocadas essas premissas, é relevante considerar que, no presente caso, o contribuinte alegou em defesa, folhas 25.007 seguintes, e no recurso ordinário 25.193 e seguintes, inconsistências na apuração do crédito tributário do item 10, afetando a certeza do valor do imposto devido. Segundo o recorrente alega, foram emitidas notas fiscais entre janeiro e julho de 2013, estando tudo devidamente registrado de forma a demonstrar que não havia margem negativa nas saídas ou nas transferências de seus produtos. Segundo também pontuou, como foi adotada pela fiscalização uma planilha de 2016, a apuração do crédito tributário não refletiu a realidade. Tais aspectos foram explicitados e demonstrados a miúde pelo recorrente às folhas 25.195 e seguintes, ensejando a conversão em diligência pela terceira Câmara Julgadora, para que o autor do feito esclarecesse quanto ao erro temporal que impossibilita a correção na apuração do preço de custo, database planilha 2016, folhas 25.195 e 25.197. A autoridade fiscal, em cumprimento à diligência determinada pela terceira Câmara Julgadora, as folhas 25.350 e 25.354, apontou, de forma fundamentada, inconsistências que demonstram a fragilidade probatória das acusações fiscais, não só do item 10, mas também dos itens 6, 7, 8 e 9, concluindo que, aí eu vou abrir aspas aqui, item 64 da manifestação fiscal. Repisamos nossa postura ao trazer essas considerações, além do objeto solicitado, é de subsidiar os ilustres julgadores com informações para que decidam de forma mais correta possível. Não estamos afirmando que o autuado não cometeu as infrações imputadas pelo auditor fiscal autuante, mas sim que houve falta de diligência para acarrear provas que subsidiassem a lavratura desse instrumento. Desse modo, esse modo de operação foi identificado no item 10, durante a execução desta diligência, e, como apontado acima, espraiou-se para outros itens deste AIM. Com efeito, volto aspas, volto ao meu voto. Com efeito, o próprio sujeito ativo reconheceu expressamente a precariedade dos dados e elementos considerados na apuração do crédito tributário item 10 e de todas as demais acusações fiscais. Em outras palavras, a autoridade fiscal deixou assentado o mesmo critério adotado no item 10 também foi para os demais lançamentos fiscais, configurando precariedade de motivação. Muito embora tenha ressalvado que as acusações fiscais possivelmente foram praticadas pelo contribuinte, o sujeito ativo, com todas as letras, afirma que, de fato, está ausente a certeza da grandeza pecuniária da base de cálculo da acusação fiscal do item 10, bem como dos itens 6, 7, 8 e 9 do AIM exordial. No âmbito do controle de legalidade do lançamento fiscal, a parte ativa admite que os créditos tributários não observaram a legalidade estrita, padecendo de vícios. Somente por esses aspectos é de rigor o cancelamento das acusações fiscais remanescentes, objeto do apelo, com fundamento no artigo 20, incisos 1, 2 e 3 da Lei 13.457, que assim está disposto, e aqui eu transcrevo.
Como se verifica, a questão da falta de certeza dos créditos tributários se tornou incontroversa. Se a autoridade fiscal aponta que os lançamentos fiscais estão eivados de vícios, não há como substituir qualquer argumento sentido contrário pela representação fiscal, data máxima vênia. Assim sendo, fica indeferido o pedido de folhas 25.417 de não conhecimento das demais arguições da autoridade lançadora quanto aos itens 6, 7, 8 e 9 do AIN, pois o próprio sujeito ativo apontou a ilegalidade, máxime no âmbito do controle de legalidade, tendo em vista a prescrição do artigo 142 do CTN, princípio da vinculação, e do artigo 137 da Carta Constitucional. E ainda, porque seria injurídico a representação impugnar fato admitido pela parte ativa da qual defende os interesses. Artigo 72, inciso 1, combinado com o artigo 20 da lei, ambos da lei 13.457. Ademais, a questão é de ordem pública, por se tratar do princípio da legalidade estrita, não podendo o cancelamento ficar restrito ao item 10. A base legal, o critério de apuração e o conjunto das provas utilizadas pela fiscalização foram os mesmos para todas as acusações fiscais remanescentes. Se o item 10 está maculado, forçoso concluir que os demais também estão, conforme escorreitamente afirmou o ilustre AFR, em respeito ao princípio da legalidade tributária e das demais normas de regência aplicáveis. O fisco pode e deve proceder à revisão do lançamento fiscal, mas, no presente caso, através de outro procedimento, devendo ser inadmissível no curso deste processo, diante da intelecção dos artigos 145 e 149 do CTN, já mencionado a iuris. Ainda que não fosse o caso da aplicação do artigo 20, toda a arenga de folhas 25.360 e 25.407 se coaduna com as provas dos autos, permitindo concluir pela precariedade dos lançamentos fiscais. As operações são de janeiro e julho de 2013, folhas 4.958 e 4.981. O método utilizado com base nos documentos fiscais que lastrearam as operações mercantis, mediante multiplicação da quantidade de cada produto pelo custo unitário. Como o custo da mercadoria é elemento essencial para a apuração da grandeza da base de cálculo, a fiscalização considerou a compatibilização dos lançamentos, livro modelo 3, com os preços da Anvisa. Contudo, foi adotado o índice de valor de custo por produto para todo o período, evidenciando erro na metodologia, pois dependeria no correto preço de custo nas datas das saídas e das transferências, com suas variações. Com efeito, a utilização da planilha contendo o preço de 2016 é irrazoável e não poderia ter sido considerada apenas porque o contribuinte foi quem apresentou. O próprio autor do feito afirma no item 31, folhas 25.369, que, abre aspas, entendemos que tal situação por si só já invalida o lançamento consubstanciado no item 10 do AIN, pois o próprio autor fiscal autuante apontou, apontou 10, que eu acho que faltou aqui que aqueles valores não garantiriam os atributos da liquidez e certeza necessária para a construção do crédito tributário exigível. Apesar disso, seguimos com a análise dos valores utilizados, reduzindo o objeto da planilha apresentada pelo contribuinte, as folhas 21.969 e 21.030. A autoridade fiscal também deixou assentado nos itens 33 e 34, folhas 25.371, que há incorreções na apuração do crédito tributário e falta de proporcionalidade, que aqui eu transcrevo. E também transcrevo o item 41 da manifestação fiscal, que eu não vou ler para não cansá-los. O relatório da fiscalização é sobejamente consistente ao apresentar informações que foram obtidas nos sites da Anvisa e da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CIMED, folhas 25.366, planilhas e demais informações e argumentos. Veja-se que encontra razões sobre essa questão a representação fiscal, de forma superficial, as folhas 25.299, afirma que, aqui eu transcrevo o trecho das contrarrazões. A despeito das informações prestadas pelo contribuinte, deveria a fiscalização arbitrar valores dos custos dos preços através de informações que estão disponíveis, a teor do disposto do artigo 148 do CTN. Na dicção do artigo 148, o lançamento por arbitramento pode ser adotado pela autoridade fazendária, desde que devidamente fundamentado e comprovado seus pressupostos, admitindo, no entanto, prova em contrário.
Entre menos o arbitramento ou a aferição indireta, tem presunção juris tanto. E aqui eu trago uma doutrina da professora Maria Rita Ferragutti, que alerta que os critérios a serem adotados pela fiscalização no arbitramento da base de cálculo deverão observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, entre outros. Assim como o lançamento fiscal, o arbitramento da base de cálculo é realizado unilateralmente pela autoridade competente, de modo que o procedimento não só deverá observar os ditames da legalidade, mas também as regras da lógica. Nesse sentido, a autoridade lançadora deveria realizar uma série de atos orientados no sentido de levantar dados e informações concretos e verdadeiros, idôneos, e ainda condizentes com a época das operações, com os respectivos custos da época, ainda que por proximidade, de forma lógica e racional, demonstrando a regularidade do arbitramento. Destaque pelo elenco probatório, as acusações fiscais padecem de vícios insuperáveis, dado que é ausente a certeza do crédito tributário, folhas 25, 360 a 25, 407, me reportando aos termos do ilustre auditor fiscal como razões de decidir. Sem a correta apuração da base de cálculo, que é elemento essencial da regra matriz de incidência, não há como prevalecer o lançamento fiscal. A base de cálculo mensura o fato tributário conforme a intensidade da conduta praticada pelo sujeito passivo ou pelo sujeito ativo, conforme o caso, consoante previsto na hipótese estipulando o montante do tributo devido. Assim, a hipótese da regra matriz, insuladamente, não tem o condão de definir o fato tributável, sem conjugar os dados da base de cálculo. Eis o binômio hipótese de incidência e base de cálculo. E nesse sentido eu trago a lição aqui do professor Paulo de Barros Carvalho. Pela intelecção do artigo 142 do CTN, cancela os itens 6, 7, 8 e 9. Né? Ainda assim, tirante a questão da precariedade da motivação dos lançamentos fiscais, penso que os itens 6 e 7 padecem de outro defeito de fundamentação envolvendo um problema de subsunção do fato à norma isentiva geral e abstrata. Artigo 3º, anexo 1 do RICMES, que está assim disposta. Então, eu transcrevo aqui o artigo 3º. Na descrição das acusações fiscais, o fundamento foi o descumprimento do artigo 3º, anexo 1 do RICMES, pois os produtos remetidos a título de amostras grátis teria sido em quantidades superiores ao permitido pela legislação tributária. O relatório circunstanciado de folhas 22/23 não deixa dúvidas de que esse foi o único fundamento legal. Entretanto, a quantidade de mercadorias de amostras grátis como condição para obter a benesse legal da isenção é a hipótese não prevista na norma subtranscrita. Nem mesmo há conceito de quantidade excessiva na legislação tributária. Ausente, portanto, a base legal para a validade do crédito tributário. Em outras palavras, o fato infracional imputado não se subsume ao artigo 3º, anexo 1 do RICMES. Logo, não há que se falar em infração à lei, dado que nenhum outro fundamento ou provas pelo descumprimento da legislação for apresentado. A decisão de primeiro grau inovou o fundamento ao asseverar que a autuada não faz jus à isenção fiscal na remessa de amostras grátis por não ser a proprietária, mas sim as distribuidoras e quem seriam as legitimadas para divulgar seus produtos, sendo inadmissível no curso do processo administrativo, após a definitividade do lançamento do crédito tributário, tal alegação, né, invocando-se novamente os artigos 145 e 149, sem contar o cerceamento de defesa em prejuízo ao sujeito passivo. Como se não bastasse pelos documentos juntados, o recurso ordinário de folhas 25.204 e 25.258, verifica-se que os registros dos produtos estão em nome da autuada. Sem a correta substituição do fato à norma e abstrata, não há incidência normativa, de modo que as infrações perpetradas são ilegais em razão da fundamentação. Faço algumas considerações a respeito do Instituto da subsunção. E, por outro lado, verifico pelas provas dos autos, no meu sentir, que não houve descumprimento da regra do artigo 3º, bem como não verifico quantidade excessiva de produtos remetidos, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Conforme elementos dos autos, mostra razoável remessas de amostras grátis em quantidade de produtos inferior a 10% de sua produção. Conferir planilha de folhas 25.169 seguintes. Tendo em vista a grande quantidade de representantes comerciais em seus quadros. Conferir folhas 24.948 e 24.952, e por distribuir medicamentos em todo o território nacional. De outra parte, os valores de comercialização das amostras grátis não constam da Anvisa. Os produtos possuem controles específicos, quantidades com códigos e nomes próprios.
pelos registros fiscais foram destinados à distribuição gratuita. Sobre a questão das amostras grátis, me reporto às considerações do autor do feito, mais uma vez, as folhas 25.374 a 25.378, itens 48 a 56, que adoto como razões de decidir, que aqui eu transcrevo. Assim sendo, pela precariedade de motivação, tendo em vista as provas constantes dos autos, cancelo os itens 6 e 7 também por esse fundamento. Itens 8 e 9. Quanto aos itens 8 e 9, não obstante o aspecto da motivação precária, que já foi objeto de análise alhures, concordo com o recorrente no que se refere à fragilidade dos documentos considerados para a comprovação das indicadas infrações fiscais. O presente tópico também envolve o item 7. O direito tributário rege pelo princípio da legalidade, né, e ressalto aqui a relevância da prova para a prova segura, né, para comprovar a motivação, né, do lançamento fiscal, né. Então, no caso dos itens 8 e 9 do AIN, a exigência de imposto sob o fundamento de que as mercadorias não saíram do território paulista. Reprisemos que a decisão recorrida asseverou que há indícios de irregularidade, considerando as provas das acusações fiscais, confusão patrimonial por manter em encontro de contas, erro de preenchimento dos DACTs, locação em nome de outras empresas em Colombo, Paraná, local incompatível para receber mercadorias, os caminhões não teriam circulado no território paranaense, mas sim no norte da Grande São Paulo, precariedade na comprovação do recebimento das mercadorias pelo contribuinte. Entretanto, entendo que esses indícios são frágeis se comparados a outros elementos dos autos. O contribuinte foi combativo quanto a esses aspectos. A ocorrência das operações entre empresas do mesmo grupo econômico não pode ser indício de fraude ou infração à lei. A apontada confusão patrimonial não está claramente infirmada pelas provas dos autos, já que para sua caracterização há necessidade de demonstração de mistura de bens e gastos da pessoa jurídica com outra pessoa jurídica ou com a pessoa física. A existência de um conta corrente das empresas, autuada, Arese e Milares, embora não seja recomendável, entendo que por si só não configura confusão patrimonial. O artigo 50 do Código Civil jurisdicionou o Instituto da Confusão Patrimonial no parágrafo 2º e no parágrafo 4º prescreve que a mera existência de grupo econômico não implica em confusão patrimonial. Veja-se, aqui eu transcrevo a regra do artigo 50 do Código Civil. Outra questão indiciária importante é aquela relativa ao fato de que as mercadorias não foram internadas no estado do Paraná. É o exemplo indicado no relatório circunstanciado referente às notas fiscais tais, que foi a base de toda a motivação dos lançamentos fiscais dos itens 8 e 9. Como bem observado pela própria autoridade lançadora, um método seguro seria o cruzamento de informações fiscais para concluir se as mesmas mercadorias saíram ou não do território paulista. Nesse sentido, trago o excerto dos itens 58 a 63 de folhas 25.379 a 25.382 da manifestação fiscal, que aqui eu transcrevo, onde ele apresenta algumas considerações demonstrando que sobre a questão da fragilidade, né, da comprovação das acusações fiscais e que poderia, e sugerindo aqui critérios ou métodos mais eficazes. É certo que foram encontradas irregularidades no preenchimento de ACTs, ou pelo menos em parte desses documentos. Os documentos de folhas 24.904 e seguintes, prima facie, podem comprovar o recebimento das mercadorias pelos funcionários da destinatária em Colombo, pois, ao menos, há assinaturas nos DACTs e os dados dos documentos pessoais coincidem com aqueles constantes do registro dos empregados. Já com relação ao imóvel alugado, a prova da locação, contrato e o aditivo, né, o aditivo está no nome da destinatária, né, na cidade de Colombo. Recibo de pagamento do aluguel, além da licença sanitária, certificado de vistoria do bombeiro, certificado de regularidade federal do Conselho Federal de Farmácia, carta de anuência e alvará de funcionamento da Prefeitura de Colombo, tudo às folhas 24.939 seguintes, corroborando o alegado pelo recorrente. Malgrado o imóvel não seja aparentemente adequada para acomodar grandes quantidades de mercadorias, mas certa quantidade é plausível admitir, por se tratar de produtos de pequenos portes. Seja como for, o elenco probatório não é suficiente para a motivação dos lançamentos tributários, 8 e 9 eu estou me referindo, dado que o sujeito ativo tem o dever de fazer prova das infrações fiscais, máxime considerando a prova produzida pelo contribuinte.
atento, inclusive, ao disposto no artigo 112 do CTN. Por tais razões, estou convencido que há precariedade de provas para adequada comprovação dos lançamentos fiscais em testilha, de forma que cancela os itens 8 e 9 do AIN também por esses fundamentos. Quanto ao item 10, vou sem maiores delongas, a representação fiscal, em seu parecer, concordou com a conclusão da fiscalização e no sentido de cancelar, né, o item 10. Então, a representação fiscal está concordando com o cancelamento do item 10, tendo em vista a diligência da fiscalização. Então, por tais razões, cancelam o item 10, né, também por esse fundamento. Se vencido com relação ao cancelamento dos itens remanescentes, eu estou aqui, já me adiantei aqui em afastar os juros em excesso, tendo em vista a súmula 10 revisada. Então, diante do exposto, eu conheço em parte do recurso ordinário, na parte conhecida do provimento, para cancelar os itens 6, 7, 8, 9 e 10 do AIN, nos termos do fundamentado. Esse é meu voto. Submeto, então, aos meus pares. O processo está em discussão. Acabando a bateria aqui. Doutor Divaldo, gostaria de cumprimentá-lo primeiro pela análise profunda desse processo. Realmente tem muitas particularidades, é muito grande, teve muita prova e teve muitas alegações mesmo, né? Respeitando totalmente a decisão, a única coisa que eu colocaria é que tem duas, para evitar que se faça um PRJ, tem dois lugares que o senhor colocou, que a manifestação fiscal como se fosse do autor do feito, e foi, na verdade, um outro auditor que fez aquela, depois da diligência da Câmara. Quem respondeu não foi o autor do feito. Talvez fosse interessante alterar para colocar autoridade fiscal ou o respondente, para não ter perigo de que haja um PRJ só por esse motivo, né? Não, tudo bem. Só isso. Que, na verdade, só para justificar, eu vou até alterar justamente para evitar qualquer tipo de confusão. Exatamente, só nesse sentido mesmo. Mas a manifestação fiscal, ele substituiu o autor do feito, porque sem dúvida. O primeiro aposentou e o segundo faleceu. E aí ele substituiu. Então ele continua sendo o autor do feito. Mas eu acho que é importante aqui a sua observação, mas eu vou alterar aqui. Só realmente para evitar, falar, não era o autor do feito que fez a manifestação, foi um outro AFE, sei lá. Só realmente para impedir que isso não aconteça, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu acho que acho que é mais rápido eu fazer no meu Word e depois colar de novo, porque senão eu vou ter que ficar procurando. Eu acho que são duas opções, são só em dois locais, que pelo menos que me chamam atenção, assim. São só em dois lugares. Então eu altero aqui mesmo no voto. Então. Um que está falando, fala assim, o próprio autor do feito afirma no item 31, que é mais ou menos no meio do voto. Vamos lá, que é grande, é comprido. É enorme. Vamos lá, item 31, né? Na hora que fala, o próprio autor do feito afirma no item 31, as folhas 25.369, né, que esse aí, na verdade, podia ser a autoridade fiscal, ou né, respondente, ou qualquer coisa, como está logo abaixo ali. Vou colocar aqui o próprio AFF, tá? Pode ser? Lógico. AFF. Só realmente para... E o outro é um pouco mais para baixo, sobre a questão da amostra grátis, porque daí já está falando, acho que do item 6 e 7, me reporta as considerações do autor do feito. As folhas 25 e 104. Né? A mesma coisa. Aí só para evitar realmente qualquer questionamento, acho que ajuda. Não, tudo bem. Agradeço, viu, Sabir, porque... É muito grande, realmente, né? O processo desse voltar aqui ele já está um pouco... Vamos voltar. Já está um pouco atrasado, né? Porque tem diligência. É no item 6 e 7, né? Depois no item 6 e 7, daí fala assim... Cadê? Aqui, já achei. Achou? Itens 48 a 56, né? Isso. Eu me reporto aos itens... Exatamente. Isso mesmo.
Um outro lugar aqui que eu, em vez de colocar anexo 1, eu coloquei anexo 2, que já vou aproveitar também. Deixa eu ver onde que está aqui. Vou procurar aqui. Esse do anexo 2 está logo quando o senhor está descrevendo, a descrição do primeiro grau foi pela manutenção dos itens 6, Isso. 7, né? Exatamente. Acabei de achar aqui. Obrigado. Mais para cima, mais assim no terço, no final do primeiro terço, mais ou menos. Sabia, eu que fiz o voto, estou mais perdido aqui. Aqui, achei. É quando eu falo aqui da decisão do primeiro grau, né? Justo, é ali mesmo. É o único lugar que eu achei, pelo menos. Aqui. Não, é o que ficou mesmo. É. Aqui, achei. Pronto, já fiz as alterações que eu precisava aí. Pronto, registrei de novo. Cumprimento aí, presidente, pelo voto e já adianto que eu vou acompanhar. Obrigado, doutor Douglas. Doutor Orivaldo, também cumprimento pelo voto, assim, um voto de fôlego, só que essa matéria, tanto a matéria de direito, as matérias, né, de direito abordadas aí no processo, como as questões das provas, a matéria de fato são bem complexas, eu não me sinto ainda segura para acompanhar e também não elaborei nenhum voto de vista, assim, de preferência, então eu gostaria de pedir vista, só que eu queria ouvir o doutor Tabir e o doutor Flávio também. Bom, eu cumprimento também, doutor Zé Orivaldo, pelo voto. É um processo bastante complexo. Eu também tive essa dúvida da doutora Maria Alice sobre o pedido de vista e principalmente por analisar ali essa última diligência fiscal, eu acabei não externando aí o pedido de vista em razão da análise que o próprio fisco realizou aí sobre as acusações, né? Então, embora a matéria de prova seja bastante complexa, tem provas aí que favorecem os dois lados, me parece que a questão das amostras grátis aí, o fiscal entra nos livros de produção e controle de estoque, mostra que existe uma sigla específica para amostra grátis, não está claro na acusação se a desconformidade da acusação seria em relação à quantidade por embalagem, vamos dizer assim, ou a quantidade em relação ao total. A legislação me parece que principalmente nessa área de farmacêuticos aí, seria em relação à quantidade da embalagem, né? Não em relação à quantidade da produção. Nessa diligência é feita uma prova nesse sentido aí, em relação a as saídas para fora do estado também o fiscal confronta as unidades
das notas que seriam emitidas na sequência, né? Seria uma simulação de uma operação triangular, e os itens de mercadoria não guardam coincidência. Então, como essas informações partiram do próprio fisco, quanto ao item 10, se não me falha a memória, não tem controvérsia nem por parte da representação fiscal. Então, eu teria dificuldade de avançar além dessas questões aí, então eu acabei não solicitando aí o vistas do processo, por entender que no final eu iria acabar concordando com o resultado da diligência aí. Também acho que não é o caso de não se conhecer da diligência nesses itens, porque não foi um argumento trazido pelo contribuinte, né? Foi uma análise feita pela própria fiscalização aí em sede da diligência, e ele é bastante incisivo aí em falar que para analisar o item 10 ele teve que acabar analisando todo o conjunto das movimentações aí e tirou essas conclusões, né? Então eu, eu desisti aí do pedido de vista, doutora Maria Alice, mas aguardo a análise aí para a gente ver, porque realmente tem muitos fatos aí para os tanto contra como favoráveis à acusação. Bom, Tabir, por favor. Só duas questões para a doutora Marice. Realmente, o que nós colocamos no nosso, e tentamos reforçar, inclusive trazendo argumentos que o próprio autor do feito, no caso, fez, com relação aos itens 6 e 7, que seria da questão da amostra grátis, ele ainda, diferente do que está no lançamento inicial, depois ele vem e fala, olha, na verdade, tem notas fiscais em que há faturamento, né, tem duplicata, então que isso aí seria um indício de que, na verdade, essas mercadorias não eram amostra grátis, porque os destinatários dessas mercadorias pagaram por elas, né? Esse seria o primeiro aspecto com relação aos itens 6 e 7 aí, né? Mas depois teve toda essa análise que o doutor Flávio falou dessa manifestação em última análise aí, né, falando dessa diferença e ele adentrou inclusive na questão de custo, né, análise de custo mesmo das mercadorias, a separação da mercadoria de uma e outra, quando era o valor por amostra grátis e quando não era. Mas então, o que a gente colocou também, além dessa questão de que estavam sendo mandadas para terceiros e que o contribuinte se rebate, né, que na verdade seriam mercadorias próprias e não que ele estaria fazendo para terceiros, mas tem essa questão também de que as notas fiscais apresentam duplicatas e que, em tese, houve pagamento por essas mercadorias pelos distribuidores, né? Então, que isso aí refugiria a questão de ser mercadoria de amostra grátis. Quanto aos outros itens, o 8 e o 9, o que a gente tem essa questão realmente que colocou, inclusive tem um gráfico que aponta essa que é a operação triangular, né, que seria para o Paraná e que, na verdade, não sairia ali em torno de Valinhos, se eu não me engano. O que a gente aponta é que nos próprios DACTs, depois tem eu não lembro o número das páginas, mas logo no começo tem 3 ou 4 análises de transporte dos caminhões, passagens por placa pelo pedágio, e aquele caminhão que estaria transportando aquela mercadoria para o Paraná, ele não passa, né, pelo Paraná. Embora depois a análise feita nessa última diligência, olha, as quantidades que foram remetidas para o Paraná e que depois foram feita a análise posterior realmente não batem, etc., a questão original era, quando saiu daqui para o Paraná, por aquele caminhão, certamente não foi, porque aquele caminhão não passou nem próximo da barreira para o Paraná, ele passou aqui pelo estado de São Paulo só. Então, essas foram as duas alegações aí mais de fundo aí que a gente fez com relação aos itens 6, 7, 8 e 9, né? Mas teve toda essa análise também, como o doutor Flávio falou, e que o doutor Edivaldo bem colocou no voto, na volta, né, que ele acabou se estendendo além do que seria o objeto da diligência, que era só o item 10. E o item 10 realmente não tem controvérsia, porque ele aplicou o preço de 2016 com relação às operações de 2013, né? Então, aí a gente concordou também. Nesse sentido só.
Então tá bom, obrigada. Eu já formulei aqui o pedido de vista. Eu acho que o doutor Divaldo saiu da Câmara, né? Deve ter caído. Oi, desculpe, caiu a minha. Caiu o meu Teams aqui, desculpe. Estão me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Doutor Orivaldo, então já formulei o pedido de vista. Tá, tudo bem então. Então, vou conceder aqui, Maria Alice, o pedido de vista. Realmente é um processo complexo, né? Mas, assim, basicamente, até reforçando aí o que o doutor Flávio disse, né? O sujeito ativo, né? Ele mesmo consignou que há esses problemas, né? Nas acusações fiscais, na precariedade de provas, e eu fui checar isso, né? Então, enfim, meu voto está bem detalhado aí, mas foi nesse sentido aí que eu acabei aí indo nessa linha, né? Mas, Maria Alice, o voto vista está concedido, o processo então sai em vista, né? Então, diante das vistas concedidas, o processo, eu estou encerrando então o julgamento. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Na sequência aqui da pauta, o AIN 451.847, Eli Lilly do Brasil Limitada, o relator é o Dr. Flávio Arantes, é um recurso de ofício, não há pedido de sustentação oral, de modo que eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Dr. Flávio, com a palavra. Bom, esse auto de infração, ele tem um único item de acusação, que é de falta de pagamento de CMS em relação a operações interestaduais. Está sendo cobrado o DIFAL do artigo 35 das disposições transitórias do RICMES, que é aquela escala móvel lá entre 2016 e 2019, que vai mudando o percentual do DIFAL de acordo com o ano. Então, o auto de infração ele foi lavrado e, em defesa, a autuada apresentou demonstrativos alegando basicamente que o DIFAL estava destacado nos campos próprios das notas fiscais e que o imposto foi recolhido por conta gráfica em razão da existência de saldo credor. O fiscal concordou com a lavratura, com os cálculos apresentados. Eu transcrevo aí no voto, no item 6, a manifestação do auditor fiscal, que conclui nos seguintes termos, abro aspas, o contribuinte apresentou documentos fiscais que comprovam que os impostos devidos nas operações do DIFAL, o F remetente, destacados nas notas fiscais eletrônicas, foram corretamente recolhidos. Solicitamos o arquivamento do presente auto de infração e imposição de multa em tal. Então, a decisão de primeira instância, ela acatou esse entendimento do fiscal autuante pelo reconhecimento dos recolhimentos. Da decisão foi interposto o recurso de ofício em julgamento. A representação fiscal converteu o feito em diligência para nova manifestação do órgão autuante.
essa segunda manifestação vai no mesmo sentido da manifestação. Eu transcrevi ela aí no item 10 do auto de infração. Vou ler apenas o item 2 aqui. Analisada e constatado que os valores da DIFAL foram integralmente recolhidos pela autuada na época certa para todos os períodos por intermédio da utilização de saldo credor do contribuinte. Aí, diante desta intervenção do agente fiscal responsável pela lavratura, a representação fiscal concluiu pelo não provimento do recurso de ofício. Então, esse é o relatório do processo. Quanto à fundamentação, eu digo aí que eu reitero essas afirmações da autoridade fiscal e coloco aí uma questão que, a partir do item 16, eu coloco uma situação fática aí. Então, desta forma, resta evidente que a lavratura do auto de infração decorreu apenas do desencontro de informações entre o fisco e a contribuinte, tendo sido a notificação para esclarecimento dos fatos atendida um dia após a ultimação dos atos preparatórios para notificação do lançamento, conforme relatado pelo ilustre auditor fiscal, as folhas 1681. Aí eu trago aqui um trecho do que o auditor fiscal fala. Ele diz o seguinte, que em 13/12/2022 foi elaborado o expediente com assunto de fiscalização tributária, lavratura de auto de infração e imposição de multa, referente à portaria CAT 115/2014. Em 13/12, a Comissão de Controle de Qualidade, CQC, aprovou a lavratura do AIN tal. O contribuinte apresentou resposta à notificação em 14/12. A ata de comissão de controle de qualidade não poderia ser anulada ou cancelada, sendo obrigatória a lavratura do AIN, o que ocorreu. Então, resta demonstrado que o destaque do imposto nos documentos, bem como a correta escrituração dos valores subsequentemente lançado por meio de conta gráfica, saldo credor, de rigor a manutenção da decisão de primeira instância pelo cancelamento do auto de infração. Então, eu estou conhecendo aqui do recurso de ofício e a questão está pacificada aí tanto pelo auditor que fez o auto como pela representação fiscal. Estou conhecendo do recurso de ofício e negando provimento. Muito bem. Deixa eu ver. Tá aberto aqui. Muito bem, doutor Flávio, parabéns pelo voto. Muito bem analisado aí o processo, as manifestações. Muito bem colocado aí o seu voto. O processo está em discussão. Cumprimento o doutor Flávio pelo voto e já adianto que eu vou acompanhar também. Eu também parabenizo o doutor Flávio, vou acompanhar. Também estou acompanhando integralmente o ilustre relator. Estou, então, encerrando os debates. Aguardam confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente, não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. É o último de hoje. O AIN é o 4.152.106. O autuado é Mercedes-Benz do Brasil. Relatora Maria Alice. Não há pedido de sustentação oral. Então, eu passo a palavra à doutora Maria Alice para que apresente seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não.
Então, é um AIM de falta de pagamento em remessas, saídas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, em que não teve a comprovação de ingresso, né, de internamento, em operações realizadas entre janeiro de 2018 e outubro de 2019. Aí a autuada foi, em primeira instância, o AIM foi parcialmente cancelado com relação a uma única nota fiscal que a autuada comprovou que teve o cancelamento, que a operação não ocorreu. Aí no item 3 eu relaciono os argumentos que ele traz no recurso ordinário, né, que reiterando que já tinha colocado na defesa, de que a legislação do ICMS não determinaria a apresentação da declaração de internação como único documento para comprovar a internação de mercadorias na Zona Franca, que bastaria a prova da entrada efetiva do produto no estabelecimento destinatário, que todo meio de prova pode ser aceito para comprovar a chegada das mercadorias ao destino, juntou a jurisprudência do TJSP, e aí apresentou também documentos junto com a defesa relativos a essas operações que não foram devidamente analisados em primeira instância. Aí a representação fiscal apresentou contrarrazões, se manifestando pelo não provimento do recurso ordinário. No meu voto, eu coloco o entendimento de que realmente o internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus tem que ser feito pela apresentação da declaração de internamento emitida pela SUFRAMA, ou parecer conjunto da SUFRAMA e da Cefaz-AM em pedido de vistoria técnica, conforme disciplinado nos parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º do artigo 84 do anexo 1 do RICMES. E coloco, inclusive, que é o entendimento que eu julgo que prevalece no tribunal, e junto aqui transcrevo aqui 3 julgados, tá? 2 de câmaras julgadoras, 1 da Câmara Superior, que são relativamente recentes, de 2022, 2020 e 2020. E aí, no presente caso, a recorrente foi notificada em 2 ocasiões para comprovar o internamento das mercadorias, porém não fez. Juntamente com a defesa, ela apresentou os documentos de folhas 929/1653, sumarizados a folhas 1665/1676 para cada nota fiscal emitida, e entre eles não constam os documentos comprobatórios do internamento exigidos no artigo 84 do anexo 1 do RICMES. E aí o que chamou a atenção, que eu coloco aqui no item 10, é que examinando os documentos apresentados, verifica-se que todos foram acompanhados de documentos denominados requerimento para regularização do ingresso de mercadoria nacional na Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, a folhas 929, 944 e 961, encaminhados à SUFRAMA, com solicitação de, aspas, regularização do ingresso e internamento de mercadoria nacional mediante a realização da constatação física da sua entrada na Zona Franca de Manaus, e recebidos por aquele órgão na data de 25 de janeiro de 2023, conforme o carimbo de protocolo, mesma data de lavratura do AIM. Então, esses referidos documentos indicam que efetivamente não tinha sido emitida a declaração de internamento pela SUFRAMA e nem a recorrente tinha solicitado a instauração do procedimento de vistoria técnica, conforme exigido no parágrafo 7º do artigo 84 do anexo 1 do RICMES, concluindo-se, portanto, que até a lavratura do AIM não tinha havido internamento das mercadorias na Zona Franca, tendo sido, portanto, correta a autuação. E aí, no final, faço uma observação de que o internamento não corresponde ao mero ingresso físico das mercadorias no território dos municípios que integram a Zona Franca de Manaus, tratando-se de procedimento jurídico formalizado com a declaração de internamento ou parecer em vistoria técnica, por meio do qual a SUFRAMA verifica se a operação preenche todos os requisitos para a fruição da isenção fiscal. Então, conhecido o recurso e neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Muito bem, doutora Maria Alice, cumprimento pelo voto, bem fundamentado, o processo está em discussão. Bom, eu cumprimento também a doutora Maria Alice. No caso desse auto de infração, existe uma notificação específica, né? É dado um prazo de 60 dias previsto em convênio. Aí eu observei, a notificação foi realizada com esse prazo. Esse prazo é justamente para que se entre com esses pedidos de vistoria técnica. E no caso dos autos aí, o pedido de vistoria técnica foi feito apenas por ocasião da lavratura do auto de infração. Também observei que o auto já foi lavrado pela alíquota de 7%. Então, não tenho observação nenhuma para fazer e acompanho integralmente a doutora Maria Alice, parabenizo pelo voto. Também vou acompanhar a doutora Maria Alice. Na verdade, o doutor Flávio aí já resumiu o quanto necessário. Eu também vou acompanhar, presidente. Tá bom. Muito bem. A doutora Maria Alice já registrou o voto, então estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, conhecido integralmente, não provido nos termos do voto da ilustre relatora, à unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos a pauta de hoje. Agradeço o empenho e os debates, hoje foi uma pauta produtiva. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Confirmando aqui o encerramento no EPAT. Muito bem, está encerrado. Peço, então, que o Oswaldo poderia, então, encerrar a gravação.